É isso, chegamos nesse momento, são 3 da tarde. Eu sou o Glauco Keller e você está na sintonia da 95,3, a Rádio Fiscar. Para você curtir diferente, para você ouvir diferente, para você ler diferente. Começou o programa Subtexto e hoje eu recebo mais uma convidada super especial, mas antes de apresentá-la, eu gostaria de convidar você para seguir a nossa página no YouTube. Lá você consegue encontrar essa entrevista em áudio e em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller e lá você tem, além das entrevistas, uma dica de livro super especial para você. Como eu falei, a entrevistada de hoje, eu já dei um spoiler aqui, ela é cientista social, ela já foi apresentadora, ela é minimalista, tem várias maneiras de eu defini-la, e agora ela acaba de lançar um livro super interessante. Eu li no final de semana, super gostoso de ler. Eu estou falando da Wendy Palo, minha querida amiga, Guia Prático para Abrir a Relação. Se você quiser, para você que está acompanhando o programa Subtexto, está aqui o livro, ó. Para você que está acompanhando pelo YouTube, deu para você ver a imagem. Wendy, obrigado pela presença na bancada virtual do programa Subtexto. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Glauco. Um prazer estar aqui com o pessoal que acompanha o Subtexto, com você. Tá na Rádio Fiscar, tive programa aqui muito tempo, uma delícia estar aqui de novo. Muito gostoso. Obrigada pelo convite e pelo carinho de sempre. Wendy, você é cientista social, mas você sempre trabalhou com comunicação, né? Trabalhou com rádio, trabalhou com TV. Com que idade assim você percebeu que, poxa, eu vou bem na comunicação, eu gosto de falar, eu gosto de pessoas. Ai, desde pequena, né? Eu era daquela que juntava a família para fazer um show, que fazia os amigos tudo montar uma peça de teatro para o pessoal do prédio todo assistir. Então, desde pequena, assim, eu lido com comunicação. Mas me descobri mesmo foi na área da sexualidade, assim. Eu acho que quando eu comecei a ir para essa área, né, que foi onde eu me especializei, eu me descobri mesmo, foi onde eu me encantei. Mas junta tudo, né? Eu falo que a gente acaba, todas as experiências da vida vão agregando e transformando a gente em quem a gente é. Já diria o Raul, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, né, Wendy? Isso, olha, essa frase cabe bastante para mim, gosto dela. Raul, tudo Wendy, de bom. na abertura agora do subtexto, eu falei de você, cientista social, eu falei de você, comunicadora, você foi professora um tempo também, né? Fui, fui E atriz de foi teatro, atriz de fui teatro, ongueira. você fez uma série de coisas, né? Eu E brinco que eu mais, sou Homer Simpson. mais recentemente, a gente já vai entrar na área da sexualidade, que é muito, muito legal. Você e o Marcelo, o seu parceiro, vocês viraram minimalistas. Como é que foi essa mudança na sua vida? Você que sempre morou na cidade de São Carlos, o Marcelo também, de repente resolveram se desfazer de tudo aquilo que é material, cair na estrada, trabalhar cada dia em um lugar. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Foi isso mesmo. Minimalista e nômades. Ah, acho que todo mundo tem um pouco essa vontade. Já disse, todo mundo em algum momento já disse: nossa, eu queria viver viajando, trabalhar viajando, conhecer lugares. E essa era uma vontade nossa também. E aí, daí veio a pandemia e de repente a gente consolidou todo o trabalho no virtual, no online, né? E aí passou a pandemia, a gente com aquela inquietação, a gente falou, meu, né? Já tô agora com 43, o Marcelo com 52, na época a gente foi um ano atrás que a gente tomou essa decisão, falou, meu, ou a gente vai agora, ou a gente não vai mais, né? A gente não tem filhos, então falou: a gente tem tudo na mão, o que está nos impedindo de fazer é só a atitude de pegar e fazer. Aí a gente falou: então bora. Aí a gente vendeu, a gente literalmente fez uma casa aberta, onde a gente vendeu tudo. Mas quando eu digo tudo, eu vendi um pote cheio de clips. Eu vendi pacotinhos de post-it. Eu vendi a casa inteira. As pessoas iam entrando e iam comprando minha casa inteirinha. E aí a gente embarcou nessa jornada. Nós dois, nossos 2 cachorros,
que são 2 shih tzus, e uma amiga que também falou, não, eu tô num ano sabático, não sei o que. Eu falei, quer ir com a gente? Então, fomos 3 adultos durante um ano. A gente saiu de São Carlos, daí passou São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Alagoas, e se eu esqueci algum, Salvador, né, que é Bahia. A gente passou muito lugar até chegar em João Pessoa, em dezembro. E aí, por lá, a gente resolveu ficar um tempo. Então, uma viagem louca. Então, precisei virar minimalista, né? Também porque tinha que caber tudo no carro. A vida de 3 adultos e de 2 shih tzus tinha que caber numa Duster e seu bagageiro. Wendy, você sabe que eu me lembro na palestra da Diana Boccari e do Léo Longo, né? No dia seguinte, a palestra, vocês foram jantar, tal. No dia seguinte, eu tinha comprado eu pensei em dar um presente para a Diana e para o Léo. E aí, eles têm uma mala de 27 quilos cada um. Eu falei, cara, o que eu vou dar de presente? E aí, eu dei brincos. E aí, o mais legal foi que eles tiraram os brincos na hora, trocaram e deram os deles para mim. Eu achei genial, assim, para ficar com o meu presente. Nesse processo todo, a Diana e o Léo Longo, só para quem está acompanhando a gente, não sabe, são 2 minimalistas também, 2 produtores de audiovisual, escreveram um livro lindíssimo. Inspiração pura, eles. Pura, umas graças, né? Você sabe que eu e a Diana fazemos aniversário no mesmo dia. Foi uma conexão que rolou. É mesmo? Olha que legal. Wendy, quais são assim, as maiores agruras que você e o Marcelo passaram nesse período? Assim, as maiores dificuldades de adaptação, sei lá, algum perrengue? É que a gente vai sempre ficando Airbnb. Então, o maior perrengue, às vezes, é o colchão. Depois de uma certa idade, a coluna gosta de um bom colchão. Então, o maior perrengue, às vezes, que a gente enfrentava, eu acho que é colchão, viu? Ou seja, não dá, nas malas não dá para faltar de pirona. É por aí. Esse é o Mas a programa. gente foi se adaptando. Foi muito menos perrengue do que a gente imaginava. Muito menos perrengue do que a gente imaginava. Até porque, né, é essa coisa, a gente foi ficando em Airbnb. Então, quando a gente chegava nos lugares, a gente tinha uma estrutura de casa. A gente procurava lugares até que tivesse um lugar para poder trabalhar, né? Então, a gente ficava ali. E a gente levou coisas que a gente achava fundamental, por exemplo, a gente levou que não podia faltar, coisas que as pessoas acham estranhas, mas que foi com a gente. Cafeteira, a nossa cafeteira de cápsula, que a gente gosta. Airfry, porque nem todo lugar a estrutura de cozinha é boa e a gente gosta de cozinhar em casa, a gente leva uma airfry. E um aspirador de pó, porque você fica, eu odeio varrer, então eu levava um aspirador de pó. Então, olha, são 3 coisas que eu não imaginaria, de verdade. Dos luxos que a gente não abriu mão foram esses, entendeu? Os luxos que a gente não abriu mão. E na estrada, assim, às vezes você... Mas não lembro de algum perrengue grande, porque assim, é mais o cansaço, um pneu ali que a gente precisou trocar um pneu, ficar com step, mas também faz parte de estrada, mas bem tranquilo. Inclusive, nos surpreendeu demais a qualidade das estradas saindo do Sudeste. E a gente foi pelo litoral, a gente viu coisas lindas, lugares maravilhosos, a estrada maravilhosa e uma qualidade excelente, né? A gente fica assim, aqui que tem pedágio, mas a qualidade é boa. Saiu daqui do Sudeste, não tem pedágio, eu acho que depois que a gente saiu do Espírito Santo, a gente não gastou nem R$10 de pedágio até chegar em João Pessoa. E a estrada ótima. É isso, esse é o programa Subtexto. Eu recebo Wendy Palo, ela é cientista social, é minimalista e agora também é escritora. Daqui a pouco a gente vai começar a falar um pouquinho do livro, do trabalho da Wendy hoje, ligado diretamente à sexualidade. Eu convido você que está ouvindo a gente em 95,3 na sintonia da Rádio Fiscar para se inscrever no canal Glauco Keller no YouTube. Lá você pode acompanhar essa entrevista em áudio e em vídeo. Wendy, vamos falar um pouquinho do livro, vamos falar um pouquinho do seu trabalho. Por que você escolheu a sexualidade, um tema assim que é tabu e que, de maneira geral, é um tema para muitos, para os mais conservadores,
um tema de difícil acesso, difícil diálogo, e um tema que ainda, embora seja algo relativo a todo ser humano, é algo que sofre muito preconceito. Por que a escolha desse tema para o seu trabalho? Então, na verdade, eu sempre gostei dessa área, assim, sabe? Eu sempre gostei de tratar a questão da sexualidade de uma maneira natural. É muito engraçado que quando eu era mais nova, minhas amigas todas, quando iam perder a virgindade, alguma coisa mesmo, quando eu ainda era virgem, elas vinham conversar comigo. E aí, quando alguém queria ir num sex shop, era sempre para mim que ligava para ir junto. Então, essa coisa acabou que sempre já permeou de alguma maneira. E aí, quando eu me vi numa época, eu falei, eu queria empreender, eu queria fazer um negócio novo. Eu falei, cara, eu acho que eu vou trabalhar com produtos de sex shop. Vou vender produtos porque eu não gosto do jeito que a abordagem que os sex shops têm. Você vai para os sex shops e a abordagem que você encontra no local, pelo menos quando eu comecei, né, em 2015, era uma abordagem que eu não gostava, eu achava que podia ser diferente e eu quis fazer diferente. Então, eu comecei vendendo produtos. Só que quando eu comecei vendendo produtos, eu senti a necessidade de estudar mais sobre sexualidade. E aí, eu fui primeiro fazer um curso livre para me capacitar. Depois que do curso livre eu senti a vontade de avançar, eu fui fazer uma pós-graduação, me especializei em terapia sexual. E quanto mais eu estudava a área da sexualidade, mais apaixonante era para mim. E eu, né, dentro do meu trabalho, eu acabei focando menos em vender produtos e mais ajudar. Montei uma equipe de vendas, tinha as meninas que vendem, que eu trabalho com a marca SOS. Então, eu passei a treinar e formar as consultoras que vendem os produtos. Então, dar formação na área da sexualidade para elas poderem entregar essa informação, porque a gente vivemos em um país que é carente de educação sexual, né? A gente não tem isso na escola, a gente não tem isso dentro de casa, porque nossos pais não receberam educação sexual, então como eles vão receber? Então, o único contato normalmente que a gente tem com relação à sexualidade é muito focado no sexo, né? Que a sexualidade é muito mais do que sexo, então a gente tem um contato focado no sexo e deseducado, né? Porque é a pornografia. E a pornografia é uma deseducação, né? Tudo que a gente vê na pornografia é pura ficção, né? O sexo não, aquele não é o sexo real. É o sexo fantasioso que gera mais tabus, mitos, medos, inseguranças nas pessoas. Então eu fui me encantando com essa temática de poder de repente levar informação de qualidade para as pessoas, ajudar as pessoas a desmistificarem e tratarem a sexualidade, olharem para o seu corpo de maneira natural. E fui indo cada vez mais para esse lado, com a especialização em terapia sexual, comecei a atender. Sou uma das fundadoras da plataforma Amoterapia, que é uma plataforma de terapia sexual online. Então, comecei a atender lá também, e atendo até hoje, estou atendendo bastante, cada dia mais terapeuta sexual. E lidando com as dores das pessoas é que surgiu mesmo, as dores, as dúvidas, é que surgiu mesmo a necessidade e a ideia aí do livro. Wendy, quando você fala em terapia sexual, você lida especificamente com que tipo de dificuldade que as pessoas apresentam? É a dificuldade na relação sexual com o parceiro, com a parceira? É a dificuldade na fala? É a dificuldade mais com a sexualidade do que com o ato sexual? Tem de tudo, né, Glauco? A gente tem a parte de disfunção, que de repente numa mulher pode ser anorgasmia, dor na relação, falta de desejo, no homem também, falta de desejo, uma disfunção erétil, uma ejaculação rápida. Então, essas são as disfunções, são coisas que a terapia sexual trata, né? Ou também tem coisas ligadas à autoestima, ao se entender, né, a entender a energia sexual, entender se ela flui, como muita gente vem e fala assim, eu não sinto que eu tenho tesão pela vida, eu não sinto que eu tenho energia sexual fluindo em mim, então a gente faz esse trabalho também. Então, dúvida, relacionamentos também, muitas vezes eu atendo muito casais, eu especialmente atendo muitos casais
que vem com isso, que às vezes falta de comunicação, o casal chega, muitas vezes o casal chega para a gente com a gente não consegue mais ter sexo, a gente está bastante tempo junto, a coisa não flui. Aí a gente entra com algumas estratégias para que eles se reconectem, para que eles se comuniquem melhor. Então, qualquer coisa no campo da sexualidade, a terapia sexual atende. E as sessões é parecida com uma psicoterapia, só que é focada, vai direto no ponto da sexualidade. Então, a gente vai direto naquele ponto, né? Por isso que a gente acaba tendo resultados rápidos, porque muitas vezes as pessoas chegam e elas têm 4, 8 sessões, você faz processo de educação sexual e a pessoa sara. Por quê? A dor dela, a questão dela, muitas vezes está ligada à falta de informação ou a um tabu, alguma coisa. Daí, quando ela entende que aquilo não é um problema, pronto, passou. Então, a gente tem muitos depoimentos assim. É legal. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu recebo na bancada virtual do programa a cientista social, terapeuta sexual também e agora escritora, embora ela negue, Wendy Palo, que hoje fala um pouquinho das suas viagens como minimalista, dos perrengues, das agruras, mas também das coisas boas. E aqui no programa Subtexto, você sabe, você pode acompanhá-lo também pelo YouTube. É só você se inscrever no canal Glauco Keller, você acompanha essa e outras entrevistas em áudio e também em vídeo. Wendy, o livro que você acaba de lançar, lançou no último dia 21, lá no Espaço Múltiplo, Guia Prático para Abrir a Relação se você quiser. Você traz um histórico da monogamia, você traz as possibilidades da monogamia, né, os tipos de relação que são possíveis além da monogamia, e você traz também alguns testes que direcionam muito para a comunicação entre as parcerias. Eu queria saber como é que você chegou à ideia, primeiro, de escrever um livro, e segundo, como é que você chegou à ideia de montar esse livro como um guia mesmo, não simplesmente informativo, mas um guia que possa ajudar as pessoas nas suas relações. O livro vem da demanda mesmo que eu comecei a receber como terapeuta sexual, sabe? Começou a vir muitas perguntas, muitos questionamentos, muitas pessoas falando, vindo com essa história, eu quero abrir o relacionamento, abrir a relação. E aí começou isso a me preocupar um pouco, porque, legal, tá hypado quando o pessoal fala, né? Essa coisa de relacionamento aberto, não monogamia, é um tema que está em alta. Mas as pessoas vêm, quero abrir a relação. Eu falo, gente, mas cadê a responsabilidade afetiva nessa abertura? Cadê a comunicação? Cadê a relação saudável? Porque não dá para você ter um relacionamento aberto, não dá para você se abrir para novas experiências se seu relacionamento não tá legal, se a coisa não tá funcionando bem. E às vezes as pessoas estão só curiosas, e quando elas passam a lidar com ter essa curiosidade saciada, primeiro, entender quais problemas podem surgir, como que deve ser, que tipo de acordos tem que ser feito, como que eu ouço minha parceria, como eu falo. Quando elas passam a olhar para tudo isso, elas se sentem mais seguras entre tomar ou não a decisão de abrir o relacionamento. Então, a minha motivação para escrever o livro foi justamente ver que isso estava chegando muito nos atendimentos, e daí eu comecei a trabalhar várias ferramentas mesmo, né? Criar várias formas. Eu criei, vamos dizer, um protocolo, um passo a passo para lidar com esses casais que vinham com essa demanda de abrir um relacionamento. E aí, depois que eu peguei todo esse material e falei, não, agora eu vou transformar isso num livro. Então, primeiro eu fui para a prática, fui atendendo esses casais, fui conversando com as pessoas sobre esse tema e vendo quais eram as maiores dores, quais eram as maiores dificuldades, onde que os casais estavam ali errando. Primeiro no relacionamento a dois, depois ao pensar a abertura do relacionamento, para quem encarava isso.
e aí que surge o livro, né? O Guia Prático, vem bem disso. Por isso que ele traz esse nome Guia Prático, porque, na verdade, ele é uma ferramenta, né? Para que os casais possam se conhecer mais. E você leu, né, Glauco? A abertura da relação é só uma coisa, só um ponto no livro. É engraçado que durante o processo eu enviei para alguns leitores betas. E eu fiz questão de escolher alguns leitores que sei que são monogâmicos, convictos e que vivem muito bem na monogamia e são felizes na monogamia. E mandei para alguns casais não monogâmicos, para alguns leitores não monogâmicos também. E muito legal, quem mais pirou no livro foram os monogâmicos, que sentiram assim uma grande transformação na relação. E não porque abriram a relação, continuam monogâmicos, mas sentiram, fizeram reflexões juntos que eles nunca tinham feito para a relação. Então ganharam aí qualidade nesse relacionamento e isso foi muito legal de ver. De fato, eu acho que se você quiser, que você traz entre parênteses no título do livro, ele é muito legal, porque o livro ele não é panfletário pela monogamia, né? É um livro que apresenta opções para que as pessoas conheçam, porque, como você falou, a educação sexual, no Brasil em especial, ela simplesmente não acontece nas famílias, não acontece na escola, por preconceito, e aí as pessoas acabam simplesmente conhecendo um modelo. E o livro apresenta outros modelos sem se desfazer desse modelo, partindo da premissa de que o respeito, a comunicação, o diálogo são extremamente importantes. Eu me lembrei, quando eu estava lendo, do 1968, do Zuenir Ventura, quando ele fala do movimento hippie, ele fala que o movimento hippie talvez tenha sido, assim, na era pós-revolução industrial, o movimento que, de fato, optou por quebrar determinados tabus e abrir as relações, mas que, e aí ele faz uma ressalva, quando havia uma paixão por uma pessoa e você via essa pessoa com outra pessoa, parece que esse sentimento de ciúme acabava atrapalhando. Você acha que na não monogamia, seja ela qual for, o ciúme é algo que precisa ser lidado, precisa ter bastante atenção por parte do casal? Mas é claro, principalmente, que, óbvio, o ciúme é um sentimento. E ele é um sentimento, não que ele é reforçado culturalmente, né? Quem ama tem ciúmes. A gente tem a cultura de que ciúme é legal, ciúme é prova de amor. Então, fora o que já surge naturalmente, o incômodo que já surge naturalmente quando a gente vai lidar com isso, tem essa coisa do cultural. Então, que é reforçado. Então, o ciúme é um ponto de muita atenção. Inclusive, no livro, eu dou bastante atenção a esse tópico, inclusive faço as pessoas pensarem, refletirem sobre o que pode vir a causar mais ciúme, o que pode vir a incomodar mais, para que a gente reflita e discuta sobre isso antes de lidar. Porque se a gente já refletiu, se a gente já conversou, quando a coisa vem, não quer dizer que você não vai sentir. Você pode sentir ciúme, você pode sentir insegurança, você pode sentir um monte de coisa, mas você está conversado sobre aquilo. Você já sabe o que sua parceria pensa, você já refletiu sobre esse tema, a sua parceria também sabe o que você pensa. Rola mais cumplicidade e que ajuda a resolver os problemas, né? Ajuda a lidar com esse incômodo, com essa dor de uma maneira muito mais afetiva. E aí torna tudo mais leve. Né? O relacionamento a dois já não é fácil. Quando envolve outras pessoas, é mais difícil ainda. Então, é muito necessário. Desculpa. É muito necessário a gente olhar. Olha, tem maritaca aqui, tá uma beleza. E aqui os meus cãezinhos resolveram latir também, Wendy. E deixa eu silenciar aqui, peraí. Wendy. Aí, perfeito. O Dr. Watson e o Sherlock Holmes resolveram latir aqui também. Você dá uma editadinha?
Sim, depois a gente faz a edição. Pode seguir, Então Wendy. vou voltar só nisso que eu perdi um pouco agora a linha do raciocínio, até onde eu estava. Então, o ciúme O é uma ciúme. construção cultural. A gente sente ciúme e isso é reforçado pela sociedade. Ciúme, olha lá as maritacas. Ciúme é prova de amor, né? Ter ciúme significa que você ama a pessoa. Então, a gente precisa lidar com isso. E quando no livro eu falo muito dessa atenção a esses incômodos, porque o ciúme é um incômodo que dá dentro da gente, seja por insegurança, seja por não estar preparado para lidar com, de repente, uma divisão de atenção, de tempo, de energia. Então, tudo isso são coisas que a gente vai ter que lidar. Então, o que eu procuro no livro é mostrar que isso vai existir, quais são os principais incômodos que podem surgir e provocar as parcerias a refletirem sobre esses incômodos, a já conversarem sobre essas dores, para na hora que surgir, isso tá ser mais leve, isso já está conversado, a gente já refletiu sobre isso. Quer dizer que eu não vou sentir um incômodo? Não, mas ele vem de maneira diferente. Eu já fiz toda a reflexão, é como se eu já digeri aquilo um pouco antes, entendeu? Wendy, não sei se já aconteceu em alguma sessão sua, provavelmente sim, quando apenas uma pessoa no casal quer abrir a relação. E o que fazer nesse caso? Já aconteceu, é bem comum, na verdade. E aí, inclusive, os passos do livro é para lidar com isso, para que os dois entendam quem são eles nessa relação e quem são eles nessa sociedade. Eu falo que tem pessoas que são monogâmicas e são felizes na monogamia. E tem pessoas que não são monogâmicas e que não vão conseguir ser felizes na monogamia. Então, é preciso entender daí as partes. E eu já vi casal chegar e uma das partes, não, porque eu quero abrir relacionamento, porque eu não me vejo monogâmico, e depois de todo um processo, a pessoa fala, não, eu não quero, eu acho que eu sou monogâmico, eu não tô preparado para lidar com tudo que eu preciso lidar numa relação não monogâmica. Porque às vezes é isso, eu quero diferente. Eu quero eu quero apimentar a relação. Abrir relacionamento não é para apimentar a relação. A gente tem 1000 maneiras de apimentar a relação sem abrir o relacionamento. Então, inclusive, eu apresento essas possibilidades também, né? Abrir o relacionamento é se você realmente se entender como uma pessoa não monogâmica. E aí ambos precisam ter, porque senão a gente tem um relacionamento disfuncional. Que pode acontecer. Aí a gente pode descobrir nisso, que um é estritamente monogâmico, o outro é estritamente não monogâmico. E aí eles vão precisar lidar com isso e saber se eles querem continuar juntos e se um dos dois está a fim de abrir mão da sua essência. Que é um pouco disso. Né? E com o outro sabendo do que está acontecendo. E aí vai de casal para casal, porque é muito único cada atendimento, é muito único cada caminho a ser seguido por cada casal, cada parceria. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje, na bancada virtual do programa, eu recebo a Wendy Palo, que é minha querida amiga, que é cientista social, agora é escritora, e acaba de lançar, no último dia 21, lá no Espaço Múltiplo, o livro Guia Prático para Abrir a Relação, se você quiser. Você que está acompanhando o programa Subtexto no YouTube, está vendo aqui a imagem do livro, e já está convidado para vir aqui para o YouTube. Você que está acompanhando a gente em 95,3 na sintonia da rádio UFSCar, pode acompanhar também esse super programa com a Wendy no YouTube. É só você se inscrever no canal Glauco Keller. Wendy, o que está rolando na lista do seu Spotify nesse momento? A lista do meu Spotify... Blues. Blues. O que você está ouvindo? Assim, você sempre foi meio brasilidade, assim, agora você está mergulhada no blues? Eu amo brasilidades, mas é que, por acaso não, é uma das minhas playlists favoritas, é blues, principalmente quando eu deito, assim, eu gosto de ficar no blues. Então, o que tá rolando, eu sei porque foi ontem à noite, a última vez que eu vi Spotify, foi blues. Adoro. Daí eu pego uma playlist, eu vou variando para não enjoar. Mas eu gosto dos clássicos, eu gosto daquela bluseira mais antiga até, sabe? Que parece que você ouve até o chiado do vinil.
Blues do Adoro. Delta do Mississippi, né? Isso, Isso, eu gosto adoro. também. Wendy, série, filme, você tem nessas viagens todas, você tem tempo de parar, de acompanhar a série? Eu ando pouco da televisão, eu ando louca da leitura mesmo. Eu tô uma viciada em ler, tô lendo de 2 a 3 livros por mês, O que você assim. está lendo agora? Assim, um livro que você acha que vale a pena, que o ouvinte do subtexto vai curtir, que você pode indicar? Olha, um livro que eu li recentemente, que eu pirei, da Colin Hoover, Verity. Já leu? Já li, muito legal, vale a pena. É um Eu, suspense é um muito suspense bacana. muito, muito, muito bacana. Eu li e agora eu acabei de começar, não posso opinar ainda, mas eu já tô pirada em Rafael Montes. Eu gosto muito de suspense, eu gosto muito de romance, mas eu tô pirada em Rafael Montes também. E agora eu peguei dele o lançamento, Uma Família Feliz, que eu adorei a sinopse. Mas eu comecei anteontem e eu só li um pouquinho por causa dessa correria, então ainda não tenho como opinar. Mas também tô super recomendo ele. Eu já sei que eu vou gostar, porque, nossa, Rafael Montes, ele tem sido assim, sempre muito gostoso de ler e tenso. E tenso. Eu sempre falo, viu, Andy, que o gênero literário ele só se completa com o leitor, né? A gente quer ser surpreendido, a gente, como leitor, quer tomar susto, a gente quer ser enganado, né? Um bom suspense tem que enganar o leitor, né? Se o leitor não for enganado, se ele descobrir o final na metade do livro, não tem graça, né? Então o gênero ele se completa com o leitor, né? Isso é muito legal. Maravilhoso. E deixa eu falar de mais um que não é suspense, que eu amei também. Também tô pirada em Carla Madeira. Aí eu li Tudo é Rio. E agora eu li, terminei de ler, acho que semana passada, A Natureza da Mordida. Não sei se você leu. Você vai adorar A Natureza da Mordida, porque a personagem principal vai te pirar. Se você não leu, leia, me conte depois, que eu acho que você vai pirar na personagem principal. A Carla Madeira, o Tudo é Rio, tá virando série da HBO. Ah, é? Tá sendo preparado. A Carla Madeira é uma das, de fato, Andy, é uma das grandes escritoras. Ela conseguiu colocar o texto dela mesclado a histórias assim com personagens muito complexos, né? Muito complexo. Uma sensibilidade que rara de se ver assim. Não, Tudo é Rio, um negócio, foi uma das parece que você está lendo poesia, não sei, não é poesia, mas parece que você está lendo poesia. É muito incrível. E A Natureza da Mordida me encantou. A Bea, é BA ou BA, que às vezes a gente vai lendo, daí vai esquecendo o nome dos personagens, né? Mas ela é uma senhora maravilhosa. Ela tem. São duas personagens que elas vão ali conversando e você vai descobrindo a história delas através dessa conversa. Muito legal. Wendy, quem quiser te encontrar nas redes sociais, quem quiser conhecer um pouco mais do livro, comprar o livro, ou conhecer um pouco mais do seu trabalho com a terapia relativa à sexualidade, como é que faz? Wendy Palo em tudo quanto é lugar. No Instagram, no LinkedIn, no YouTube, no Facebook. Mentira, Facebook a gente já não usa mais, mas tem lá, poxa, porque o Instagram vai para lá. Tá tudo Wendy Palo. Convido o pessoal também a conhecer o Amoterapia. Se você tem alguma dor com relação à sexualidade, alguma dúvida, algum incômodo, a Amoterapia existe para te ajudar com isso. Tem uma primeira sessão experimental para você entender o que é terapia sexual e entender se a sua dor, o seu incômodo é questão de terapia sexual. Então, essa sessão não tem custo nenhum. É possível agendar. Você põe aí no Google, né? Põe aí amoterapia.com.br, tem lá para você agendar a sua sessão experimental. E é muito legal, vale a pena esse conhecimento sobre a sua própria sexualidade. Porque às vezes a gente naturaliza incômodos que não são naturais. Guia prático para abrir a relação, se você quiser, da Wendy Palo, está aqui, ó, lançado no Espaço Múltiplo no último Deixa dia eu aproveitar para 21 falar de da março. capa dele. Fala da capa, então, que é muito bonito. E também dos marcadores de página, Wendy. Muito bonitos também. A capa, ela foi minha irmã que desenvolveu a Tami, design. Então, a gente trabalhou muito no conceito da capa.
E a ideia da capa, dessa chave, né? Que você abre aqui a chave para um universo. Então, você abre para um universo de possibilidades. E o legal, porque é um universo de possibilidades que não significa que é um universo só da não monogamia. É um universo de possibilidades dentro do seu relacionamento, seja ele monogâmico ou não. Então, o livro é a chave, né? Para você abrir esse universo de possibilidades dentro do seu relacionamento. Bonitinho, Wendy, como adorei, lindo. Obrigado pelo livro, muito legal, gostei muito, e também pela sua presença aqui no programa Subtexto. Muito obrigada, eu que agradeço. E também indico Mata Burro, porque eu adorei as crônicas, adorei. Parece que eu estou sentada conversando com você, eu gostei muito disso. Essa é a proposta, viu, Wendy? Essa é a proposta, provocar, conversar, Mata Burro é para isso. Wendy, obrigado a você que ouviu o programa Subtexto. No sábado, na semana que vem, eu volto aqui na sintonia da Rádio Fiscar em 95,3 para você ouvir diferente, com muita arte, muita educação e muita cultura, com mais um convidado, uma convidada especial. Grande beijo, até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.